Meus amados, a paz do Senhor. É assim que muitos cristãos se cumprimentam hoje no mundo inteiro. A paz do Senhor, Senhor Jesus. Eu estou aqui para transmitir a você um recado da Palavra de Deus. Na verdade, eu vou transmitir para você duas notícias. Uma boa e outra ruim. Sempre nós gostamos de boas notícias, mas não é o que tem acontecido ultimamente. Na imprensa, na mídia, de um modo geral, a gente só ouve notícias ruins. Mas eu venho aqui para trazer duas. Uma é ruim e a outra é boa. E eu gosto sempre de deixar a boa notícia para o final. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é a minha bússola. É onde eu busco orientação para a minha vida, aquilo que eu tenho que fazer, que eu devo fazer ou não devo fazer. Eu encontro aqui na Bíblia. E todo aquele que procede assim se dá bem. Foi o que Deus prometeu, por exemplo, para Josué, quando assumiu o lugar de Moisés, que havia morrido. O Senhor falou para ele: olha, que não se afaste da tua boca, do teu coração, este livro, esta palavra. Você não se desvie dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, porque aí você vai se conduzir de forma prudente e você vai ser bem sucedido. E esta palavra também é para você. Josué procedeu conforme Deus o instruiu e ele foi bem sucedido. Basta você ler a história de Josué e ver como ele foi um vencedor. Você também pode ser vencedor. Mas vamos aqui à leitura da Palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, lá no capítulo 7, no início, no capítulo 6, ainda no início, o primeiro livro. Então nós vamos ler aqui no capítulo 6, um trecho da palavra. Disse o Senhor: eu farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei, o homem e o animal e os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver feito. Porque o homem havia definitivamente abandonado a Deus, desprezado a Deus, odiado a Deus. Mas Noé, diz aqui a palavra, é a primeira vez que Noé aparece na história bíblica. Mas Noé achou graça diante do Senhor. Que bom você achar graça. Que você ache graça também diante do Senhor nesse domingo, não é? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, era íntegro entre os seus contemporâneos. Isto é, no meio daquela geração ímpia, pecaminosa, pecadora, que odiava a Deus, Noé era um homem íntegro. E Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. E Deus falou: eu vou acabar, eu vou destruir tudo isto. Mas Noé achou graça diante de Deus. E Deus decidiu salvar Noé e sua família. E deu instruções para Noé. Disse: olha, Noé, faça uma arca de tábuas, uma arca, um navio,
um barco bem grande, e deu instruções para Noé na construção daquele barco, que vamos chamar o barco da salvação. A arca de Noé, a arca da salvação. Porque Deus falou, eu vou derramar águas num dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, a tua mulher, as mulheres de teus filhos, e você entra na arca com a sua família. Eu faço uma aliança com você. Por que será que Deus fez aliança com Noé? Está explicado aqui na história de Noé, porque ele era um homem leal, justo, fiel, temente a Deus, íntegro, um homem de caráter, um homem bom no meio de uma geração perversa. Irmãos, amigos, nós vivemos hoje uma situação semelhante. Lá nas profecias de São Mateus 24, Jesus fala como foi nos dias de Noé. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E aqui eu quero deixar com você, então, que notícias são essas que eu tenho para dar. A primeira é muito ruim. A primeira diz que o homem está condenado. Todo ser humano já é, por natureza, já nasce condenado. A Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, está esta sentença de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Que coisa horrível, não é isso? Porque todo ser humano pecou, todo homem pecou, todos nós pecamos, todos nós estamos sujeitos a esta condenação. Que coisa horrorosa, mas há uma saída, há uma solução, há um remédio para este mal terrível que é a morte eterna. Sim, porque o versículo que li continua dizendo, se o salário do pecado é a morte, há um dom, há uma dádiva, há um presente de Deus para você, que é a vida eterna, a vida verdadeira. Esse é o presente. Esta é a boa notícia que eu tenho para dar. Aquele que tem Cristo, aquele que aceitou Jesus, aquele que abriu a porta do coração para Jesus. A palavra de Deus diz que Deus tem este presente de vida. Não existe outra saída. Não existe outro caminho. E é isto que você tem que entender e também explicar para teus filhos, para a tua esposa, para o teu amigo, teu vizinho, teu marido, as pessoas que você ama, que todo ser humano está condenado à morte. E ela vai chegar breve, não sei a hora, nem você sabe, vai chegar, mas que há um caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há solução, não há salvação sem Cristo. Quando o apóstolo Pedro foi batizado com o Espírito Santo no dia de Pentecostes ali em Jerusalém, havia uma grande multidão ali atenta ao que estava ocorrendo, e o apóstolo Pedro pregou o seu primeiro sermão depois da ascensão de Cristo. E a palavra mais importante deste sermão que o apóstolo Pedro pregou foi: arrependei-vos
para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério. O único remédio para apagar, para liquidar, para desfazer o pecado é o arrependimento. Arrepender-se é reconhecer que é um pecador, que está perdido, e mudar de vida, mudar de direção, e pedir a Deus que lhe dê uma nova vida, um novo coração, e que você possa ter o que a Bíblia chama de novo nascimento, porque aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então vamos lá, o destino do homem é a morte, mas não obrigatoriamente, caso ele se arrependa dos seus pecados, deixe de lado a soberba, o orgulho, abra o coração e aceite Jesus. Se você quer viver, então você tem esta chance, você tem esta oportunidade que o nosso Deus lhe dá neste domingo, neste momento. Não é amanhã ou depois de amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. É hoje o dia da salvação, é um dia, um momento decisivo na sua vida. Abre o coração. Ah, pastor Joel, como é que eu vou fazer isto? Você dobra o seu joelho, aí bota o joelho no chão, fecha os seus olhos, põe a mão assim no seu coração e confessa para Deus. Confessa, diga: Senhor, eu não mereço, tem misericórdia, tem compaixão. Ora como aquele publicano orou ao lado daquele fariseu hipócrita, que achava que era melhor do que todo mundo, mas aquele publicano sabia, reconhecia que era um perdido. E ele pediu: Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Ou como aquele ladrão que durante a vida toda praticou o mal, mas se arrependeu. Está vendo aí? O arrependimento é a chave, é a solução. Não tem outra saída. E ele então pediu a Jesus: lembra-te de mim. Oh, Jesus atendeu a oração daquele homem pecador. E ele atende a tua oração. Então, neste instante, quando eu termino aqui a minha palavra e que eu já dei a você as duas notícias, a ruim é que o homem está condenado. A boa, a ótima é que há salvação. É uma dádiva, é um dom de Deus, é de graça. Não precisa pagar nada, não precisa dar dinheiro, não precisa dar tua televisão, teu carro, como muitos falsos profetas anunciam por aí. Esse é tudo mentira, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é de graça a salvação que Deus te dá. Vamos orar? Em nome de Jesus, este nome tão poderoso que é sobre todo nome. Eu oro junto com este meu irmão, esta minha irmã, que está confiando em Ti agora, que está entregando a sua vida, o seu caminho. Eu oro com esta pessoa que está chorando, arrependida dos seus pecados e que está pedindo uma nova chance, uma nova oportunidade que o nosso Deus tão amoroso certamente vai dar. Eu te agradeço, ó Pai, e coloco a minha vida, porque eu também preciso muito da Tua bênção. Esta bênção não é minha, esta bênção é Tua, que o Senhor dá para mim e dá para cada irmão que me ouve neste momento. E eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Diga amém e comece a agradecer a Deus agora.